Que alegria poder conhecer um pedacinho da nossa família Lagoinha. Glória a Deus por sua vida. Que privilégio poder estar aqui com um pouquinho dos irmãos da equipe Rema. Queria que eles ficassem de pé, da Lagoinha Sede. Fiquem de pé todos vocês. Tem alguns que estão aqui, tem gente lá atrás, tem gente ali no canto. É uma parte da equipe que está aqui, pode se sentar. A outra parte está lá no Prado. E a gente vai assim, né? E para nós, do Ministério Rema, é uma alegria muito grande poder conhecer vocês. Sempre que a gente pode estar numa Lagoinha bairro, a gente está, né? E eu me sinto muito honrada de, nessa noite, estar aqui. E eu digo que, para mim, é sempre um desafio, porque hoje eu estou aqui para substituir o apóstolo Ronaldo. Ele só me pega assim, né? Ele nos pega dessa forma. Mas substituí-lo é bom, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, eu fui substituí-lo numa aula do Carisma. E lá eu conheci meu marido. Não, ele me conheceu, né? Fica em pé aí, amor. O aluno do Carisma. Né? Eu cheguei de férias e o pastor me ligou e falou, olha, minha agenda chocou e amanhã você vai dar aula para mim lá no Carisma. Mas, pastor, eu cheguei agora. A sua vida já é uma aula, chegue lá e dê sua aula. Né? Eu e a pastora Vera fomos lá dar uma aula e o Giovanni estava lá como aluno. Né? E ele começou a me observar. Só depois de 4 meses, né, que a gente foi começar a se relacionar pelo WhatsApp. Né? E agora vamos fazer 8 meses de casado, graças a Deus. Né? Então, mulheres, não desistam, viu? Não desistam. Às vezes você acha assim... Às vezes você pensa assim, mas eu já estou com uma idade. Queridos, eu me casei com 51 anos e no outro dia eu fiz 52. Né? Então, olha, não desista e espere em Deus. Só ore, porque Ele vai te dar o melhor. Amém? E eu tinha que falar disso, nós vamos falar sobre família. Não é verdade? E você precisa de uma família. Amém? Nós vamos falar sobre família nessa noite. Louvado seja Deus, porque Deus já tem uma família para você. Você que já tem uma família, Ele já tem um sonho grande para essa família. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. É um texto que você já conhece. Eu vou ler esse texto na versão NTLH, tá? Você pode acompanhar aí. Salmo 128. Feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, será feliz e tudo dará certo para você. Eu quero ler esse versículo 2 na versão também King James, que diz assim, comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Voltando para TLH, no versículo 3. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da sua mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor será abençoado assim. Diga comigo, quem teme ao Senhor será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Nós já ouvimos isso aqui hoje, tantas vezes sendo ministrado. O que você faz agora não é só para você, é para toda a sua descendência. Então, que viva, e que você viva para ver os seus netos. Viu, pastor? Vai demorar um pouquinho, mas você vai chegar lá, no nome de Jesus. Que a paz seja sobre o povo de Israel. Amém? Nós somos o Israel de Deus, aleluia. Então, que você viva
para ver os seus netos e que a paz seja sobre o povo de Israel. É um congresso de família, é um congresso muito bem chamado para uma ocasião oportuna, convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós sabemos que hoje isso é muito complicado, muito difícil, mas nós andamos aos pés da palavra de Deus. Por isso, nosso tema hoje é o princípio da família. Você pode repetir comigo? Princípio da família. Por que nós vamos falar sobre o princípio da família? Nós sabemos que um dos grandes aspectos e mais importantes da bênção divina, da bênção do Senhor, é aquela que está vinculada não apenas a você, não apenas a um indivíduo, mas está vinculado à sua família. A bênção não é só para mim, particularmente, mas a bênção envolve toda a minha casa. E quando, querido, o seu relacionamento conjugal, quando o seu casamento começa a perder a importância que a família tem que ter, com certeza, essa família vai se tornar uma família disfuncional, vai se tornar uma família quebrada, vai se tornar uma família fadada à destruição, vai se tornar uma família totalmente destruída. E o que o progresso, o resultado disso aí vai acontecer? Que a iniquidade de geração em geração vai se multiplicando. E eu e você, nós sabemos muito bem que o sucesso de uma sociedade, que o sucesso de uma nação, que o sucesso de uma cidade, que este sucesso depende da sua família. E eu e você como igreja, como sal, que dá o sabor, que conserva a carne. O que é que como família nós temos trazido de benefício à nossa sociedade? O que é que nós temos trazido de benefício no prédio que nós moramos, para as famílias, no bairro, na rua, na nossa cidade, na nossa nação? Já que nós precisamos de ser sal. Sal que dá sabor, sal que conserva. E o mundo é um grande pedaço de carne que precisa ser conservado, que precisa ser restaurado. E essa restauração parte a partir da minha casa. Uma igreja forte é estabelecida com a sua casa, que é forte no Senhor. Uma igreja forte é estabelecida quando você de verdade vem para a igreja e traz a chave da sua casa. Porque a nossa família está sendo forjada à luz da palavra de Deus. De outra maneira, queridos, a nossa família é como um sistema de engrenagem. E todas as pessoas envolvidas ali, se essa engrenagem estiver falha, se essa engrenagem faltar óleo, se essa engrenagem não estiver trabalhando normalmente, o que vai acontecer? O que acontece quando uma engrenagem não funciona muito bem? Quando esse sistema começa a falhar, as pessoas dentro dessa casa estão sujeitas a caírem, a tropeçarem. E isso é o que tem acontecido hoje, fazendo com que a sociedade comece a naufragar, trazendo de perto para dentro das nossas próprias casas a imoralidade sexual, a miséria, a pobreza, a violência, a insegurança. Nós ficamos preocupados com tudo que acontece no mundo, o que vem acontecendo dentro da nossa sociedade, dentro do nosso estado, um espírito de violência, um espírito que tem sido atraído de tanta perversão, de tanta maldade, de tanta destruição no comportamento, na conduta. Eu estava ouvindo um relatório horrível a respeito do carnaval em Belo Horizonte, que nós já havíamos vencido o carnaval aqui, mas como igreja nós abaixamos as armas e ele voltou. Mas ele voltou para ser destruído e cair novamente no nome de Jesus. E hoje nós temos aí o carnaval dos bairros. E alguém estava me dizendo a respeito de um bairro lá perto de Lagoinha,
que as pessoas estavam tendo relação sexual em plena rua. Homem com homem, mulher com mulher, 3 pessoas juntas. Decadência da família, decadência da sociedade. Mas nós, como igreja, nós temos o compromisso diante de Deus de estabelecer a nossa casa, a nossa família, dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque quando a minha casa ela é edificada na rocha, quando a minha casa, a minha família é edificada nos princípios da palavra de Deus, nós passaremos por lutas e dificuldades como família, mas nós temos alicerce, nós temos bagagem espiritual, nós vamos sair da dificuldade, mas queridos, nós como igreja precisamos voltar, nos arrependermos, voltar ao início de todas as coisas para cumprir o nosso chamado de Deus aqui nessa terra. Então, qualquer falha em relação ao princípio de autoridade que está dado à família, isso com certeza será comprometedor, será nocivo, porque a minha casa, o meu lar, a minha família é a primeira e a mais fundamental escola da vida. Eu me lembro que minha mãe, quando a gente era criança e mesmo entrando na adolescência, ela falava assim: a escola de casa não te ensinar, a da vida vai te ensinar. E eu só tenho uma irmã. E a gente tinha muita divergência no quarto na hora de dormir. Depois, num tempo, cada uma foi dormir num quarto. Porque eu sempre fui da noite. Então, eu queria ficar com a luz acesa até mais tarde, queria ler, escrever. E era diferente de mim. E aí, existiam essas divergências. Né? Eu não tinha paciência, eu queria ficar com a luz acesa, ela queria apagar. Aí, pelo contrário, ela levantava de manhã, deixava tudo aberto, as portas dos armários, as gavetas. E isso era um ringue, um arranjo, uma rixa entre nós duas. E eu me lembro quando eu vim para o seminário, né, o STEB, e quando eu cheguei lá, nem me lembro mais quantas pessoas, nem Vera, tinha dentro daquele quarto, que não é, diziam que era quarto, mas era um salão como esse aqui, cheio de beliches. Imagine, 17 mulheres, com vários beliches, um chuveiro e um vaso sanitário. Vocês imaginam? Detalhe, o chuveiro tinha uma gota de água gelada, que ia batendo em cima da gente. E aí eu liguei para minha mãe e falei: mãe, tem 17. Ela falou: minha filha, quando a escola de casa não ensina, a da vida ensina. Nunca mais eu abri a minha boca para falar que estava ruim ou que não estava ruim. Falei: então agora eu tenho que resolver a minha questão, eu preciso agora aprender aquilo que eu não aprendi. E diz que a gente chora longe da mãe, né? A gente vai aprender ali. Então, a nossa casa, a nossa família, é o lugar onde nós aprendemos todas as coisas. É em casa que nós aprendemos a ser cordial. É em casa que nós aprendemos a ser educados. É em casa que nós aprendemos a nos comportar. É em casa que nós aprendemos a ser homem e mulher de caráter, de verdade, de viver uma vida reta, uma vida íntegra. É lá dentro da nossa casa que se forma um homem do bom caráter ou do mau caráter. É dentro das nossas casas. E Deus, Ele pensa em termos de família. O pastor abriu o culto aqui falando isso hoje. Deus, Ele está muito mais preocupado com a nossa família do que aquilo que a gente pensa ser. Deus está muito mais interessado. O Senhor, Ele não vai tratar apenas comigo como indivíduo, como pessoa, mas Ele vai tratar como família. E é claro, queridos, que a salvação que você tem em Jesus, ela é individual. A fé que você vai desenvolvendo cada dia, as suas escolhas têm as suas consequências individuais. O juízo de Deus também tem consequências individuais. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é uma verdade.
Eu e você, diante do tribunal de Deus, vamos dar conta do que nós falamos, do que nós pensamos, dos nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes. Diante do tribunal de Deus, vai passar a nossa história. Nós vamos comparecer diante desse tribunal. E como indivíduo, nós vamos ter que dar conta daquilo que nós fizemos aqui. Mas quando eu e você falamos de propósito, quando nós falamos da nossa responsabilidade, nós estamos falando como indivíduo. Mas quando eu falo de propósito e não apenas de responsabilidade, nós vamos ver na palavra que Deus, ele pensa na sua casa, Deus pensa na sua família e não apenas em você como indivíduo. O pastor, ele abriu o culto lendo o texto de Gênesis 12, do 1 ao 3. E o versículo 3, ele retrata exatamente isso, que serão benditas todas as famílias da terra. Quando o Senhor chamou Abraão, que ainda era Abrão, ele fez uma aliança, não apenas tratando do indivíduo Abraão, mas ele fez uma aliança pensando em família. Ele fez uma aliança olhando e focando a família. Deus, quando ele olhou você, ele pensa naquilo que você ainda nem tem. Quem sabe você está aí falando, mas eu ainda nem tenho uma família. Mas no coração de Deus, essa família já é existente. Você precisa orar e trazer à existência essa família. Porque Deus está focando a sua família. Serão benditas todas as famílias da terra. Deus está prometendo que Ele iria abençoar a família. Deus promete promessas para a família. Ele tem um propósito de abençoar todas as famílias da terra. Ele não disse algumas famílias da terra, mas ele disse todas as famílias da terra. E aí, quem sabe você está aí pensando, mas a minha família é toda destruída, a minha família é toda quebrada. Mas a proposta de Deus é abençoar até a sua família, porque ela está incluída em todas as famílias de Deus. E nós precisamos de pagar um preço para ver a nossa casa aos pés do Senhor, para ver o marido que ainda não se converteu, a esposa que não se converteu, para ver os filhos que, quem sabe, foram criados dentro do projeto de Deus, dentro dos princípios da palavra, mas que o mundo atraiu, as trevas têm atraído, mas você, como homem e mulher de Deus, pode trazer de volta a sua casa, porque é a promessa de Deus. Essa semana eu atendi uma mulher, e ela criou aqueles filhos nos caminhos do Senhor, levando para a casa do Senhor, ensinando os princípios da palavra, e agora, depois de adulto, o mundo tragou. E nós oramos e estabelecemos que chega o tempo do mundo naquelas vidas. Pessoas que serviam a Deus, estavam aí servindo ao Senhor nos ministérios, mas que se envolveram com práticas ocultistas, que se envolveram em tantas situações de perversões. Mas você tem que declarar que você não gerou filhos para o diabo. Você gerou e vai gerar filhos para Deus. Porque em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a sua família está incluída nesse todos. E nós não podemos abrir mão. Porque o foco de Deus é a sua família. E Deus está prometendo a bênção dele. Este é o padrão de Deus. Este é o padrão de Deus para a minha vida, para a sua vida. A salvação sim é individual, mas o propósito de Deus para você é a sua casa e a sua família. Quando nós voltamos lá atrás em Gênesis ainda, quando nós olhamos a história de Noé, lá em Gênesis 3, a partir do versículo 17, ele diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha herança, a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Quando Deus olhou para Noé, quando Deus enxergou a vida de Noé,
Quando ele viu Noé, ele estava notando a integridade daquele homem. Mas quando Deus trouxe o livramento através daquela arca, pela obediência daquele homem, o livramento se estendeu também à sua família. Queridos, Deus olha para mim e para você, e o livramento dele se estende à nossa família. Por isso, queridos, você que tem filhos, quem sabe, que estão longe dos caminhos do Senhor, estão nas drogas, estão na prostituição, quem sabe estão aí perdidos e errantes no mundo, não desista de orar. Nós conhecemos o exemplo de uma irmã, eu e a pastora Vera, que as filhas criadas no caminho do Senhor, e quando chegaram na vida jovem é muito atraído pelas coisas do mundo, e queriam de qualquer forma conhecer uma boate, porque a gente tem que ir, ficou aquela coisa horrível. E depois de muitos meses, não tinha mais jeito de segurar, ela disse assim, tá bom, não é o lugar, não é o que nós queremos. Colocou as 2 filhas dentro do carro, ela e o marido, levaram na porta de uma boate e deixou as filhas lá. Ela voltou para casa, queridos, e não foi dormir. Ela entrou no quarto das filhas e foi orar. Ela começou a orar por aquelas meninas. E ela disse assim, Senhor, o Senhor pode tornar as minhas filhas naquele lugar tão horrível, o Senhor pode torná-las invisíveis ali. Senhor, ninguém vai enxergá-las naquele lugar que elas estiverem sentadas. Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum jovem, ninguém. Elas serão invisíveis ali naquele lugar. Passou as horas, ela continuou lá no quarto orando. E muito de madrugada, as filhas voltaram, ela tranquila, não falou nada. No outro dia, no café, ela viu que o silêncio estava muito grande. E ela perguntou, e aí, vocês não vão falar nada, o que acharam da boate? Eu disse que lá não era um lugar bom. Mas conta, o que vocês fizeram, o que aconteceu? Aí ela falou, foi horrível. Parecia que a gente estava invisível. Ninguém conversou, ninguém falou, ninguém nos chamou, nada. Não quero voltar naquele lugar nunca mais. Muito pode a sua oração. A gente sabe, eu estava conversando com o pastor Vicente sexta-feira, ele disse para mim, filha, quando os filhos completam 18 anos, eles se acham. Acham dono da verdade, acham que sabe, acham que a gente está velho, que a gente está antiquado, e aí só oração. Pai e mãe, você é a autoridade máxima. E eu volto a falar, você não gerou filhos para o inferno. Você não gerou filhos para a perdição. E a gente tem que ser agressivo na nossa oração para arrancar os filhos das mãos de Satanás. Se a amizade não é boa, Senhor, faz com que o meu filho se decepcione com aquela pessoa. Se o namoro não é de Deus, Senhor, que ele comece a ter nojo daquele parceiro no nome de Jesus. Você tem que ter autoridade e declarar, porque você gerou filhos para o Senhor. Foi para uma festa? Foi para o carnaval? Dobre os seus joelhos. Interceda. Unge os sapatos, unge as roupas. Fé é loucura. Se você não crê, não vai acontecer nada. Agora, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver o céu sendo derramado sobre a sua casa. Você vai ver os seus filhos, você vai ver o seu marido, você vai ver a sua esposa. Você vai ver a glória de Deus estabelecida dentro da sua casa. Quando a gente leu esse Salmo 128, os 4 primeiros versículos deste texto fala que Deus ele vai te sustentar com prosperidade material na vida da sua família. É uma promessa de Deus para você que teme ao Senhor. Você é homem que teme a Deus, você vai ver a prosperidade na sua casa e na sua família. Porque o nosso Deus, ele trabalha com a palavra viva, com a palavra revelada. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E a palavra dele é real. E ele deixa na sua palavra mandamentos que vão sustentar a sua vida.
além das bênçãos sobre a vida da família, nós vamos encontrar nesse livro maravilhoso, no livro de Deus, nessa palavra de Deus, a questão de mandamentos para a nossa família. Desde que o Senhor instituiu a família, Deus tem um interesse em proteger, em trazer livramentos. Por isso ele estabelece as suas leis para fazer o quê? Uma cobertura sobre a família. A lei, a princípio, ela é muito ruim sobre nós. A lei de trânsito, para nós, muitas vezes, ela não é boa, mas essa lei nos protege. E uma lei que Deus estabeleceu sobre a família é aquilo que vai proteger a sua casa. É a lei do Senhor que vai estabelecer uma cobertura, que vai envolver a cobertura sobre a sua família. Quando começa a situação toda aí de dengue, de zika, de febre amarela, nós não podemos ser ignorantes. Precisamos de cuidar como é ensinado. Precisamos de tomar a vacina. Mas, queridos, o melhor repelente que nós temos é o sangue de Jesus. Às vezes a mídia deixa a gente muito apavorada. Mas você cumpre o seu papel e você se cobre com o sangue de Jesus, eu digo, é o melhor repelente que tem. Quando o anjo da morte ia passar lá no Egito, na porta da casa dos hebreus existia o sangue. E o anjo da morte passava ali e falava, aqui eu não posso entrar. Coloque o sangue de Jesus nas portas da sua casa. Coloque o sangue de Jesus no quarto do seu filho. Coloque o sangue de Jesus no seu automóvel. Coloque o sangue de Jesus e estabeleça a cobertura do Pai sobre a sua casa e a sua família. Quando nós pegamos o livro de Êxodo, nós lemos os 10 mandamentos. Honra os pais, obediência. Quando a gente lê os 10 mandamentos, nós vamos ver que lá fala, honrar o pai e a mãe, não adulterarás, não cobiçar a mulher do outro. Quando nós obedecemos estes mandamentos, isso traz a bênção sobre as nossas vidas. Agora, quando nós desobedecemos essas leis, quando nós desobedecemos estes mandamentos, nós quebramos a palavra do Senhor. Nós destruímos isso em nós e as consequências, com certeza, virão sobre nós. A ordem é honra pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. E obedecer os mandamentos protege a nossa família. Nos levam a uma escada de sucesso. Aumenta a nossa vida. Traz longevidade. Eu fico muito assustado hoje com a quantidade de jovens que se perdem. A quantidade de jovens que morrem prematuramente. Mas porque existe uma quebra de mandamento, não existe mais honra. Eu acho que nós, nos nossos altares, nos nossos púlpitos, a gente ainda precisa ensinar a questão de honra. Não existe mais questão de honra. Os filhos não honram os pais, os liderados não honram os seus líderes. E assim vai. E onde tem honra, existe milagre. Onde tem honra, existe a bênção de Deus. E quando se trata de falar que nós como filhos, porque todo mundo aqui é filho, precisamos honrar os nossos pais. Isso é um dever nosso, uma obediência, porque existe uma promessa através dessa honra. Porque quando você honrar pai e mãe, os seus dias serão prolongados sobre a terra. Nós vamos morrer velhinhos. Porque é a promessa de Deus. Na velhice ainda vamos dar frutos. Mas somos uma geração que tem sido destruída, consumida, morta, porque nós não sabemos o que é honrar. E quando se trata deste mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí nós estamos vendo de prosperidade e longevidade num único pacote. Queridos, quando eu e você, todo mundo aqui é filho, amém? Nós somos filhos. Quando nós aprendemos esse princípio de honra, num pacote só,
A bênção vem recheada com prosperidade e longevidade. Ou seja, você terá longos dias sobre a terra, mas não é uma vida qualquer, é uma vida próspera, cheia da graça e do favor do Senhor. E às vezes você pensa assim, mas eu hoje já sou adulto, já casei, já tenho a minha própria família. Sim, queridos. Nós não precisamos mais dar obediência aos nossos pais. Mas nós damos honra aos nossos pais. Os filhos devem aos pais obediências e honra. Quando vem o casamento, uma nova família estabelecida, você agora não deve mais obediência. Você deve agora apenas a honra. Apenas a honra. E às vezes nós perdemos esse princípio sobre as nossas vidas. Nós deixamos isso aí. E a palavra de Deus, ela é muito clara a respeito de todas essas coisas. E agora, a palavra de Deus fala que eu, como filho, devo honrar e obedecer aos meus pais. E assim que eu constituo a minha família, eu devo honra. E aos pais? Como os pais devem se proceder? Qual deve ser o dever dos pais para com os filhos? Como devem ser observados? A Bíblia fala que os filhos devem ser criados no temor do Senhor, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina do Senhor. Fale comigo, disciplina. Sabe o que acontece, pais? Nós geramos filhos e nós não queremos educá-los. Nós geramos filhos e nós não queremos ensiná-los nos princípios do Senhor. Sabe por quê? Ensinar é difícil. Você que é mãe aí, quantas vezes você fala com seu filho a mesma coisa? Enquanto ele está de fralda, igual a Ana Sofia, né? Que vai nascer, ela vai usar fralda, não é verdade? Mas depois a mãe vai ter que começar a ensinar. Vai tirar a fralda, não é verdade? Vai ensinar que ela tem que... Olha, eu já te falei que tem que pedir para ir no banheiro. Quantas vezes vai ter que falar isso? Quantas vezes você vai falando com o seu menino de 4, 5 anos que tem que tomar banho, que tem que escovar o dente? E isso é um trabalho árduo, porque é repetitivo. Mas a palavra de Deus fala que você deve criar os seus filhos no temor do Senhor. E que você deve exercitar a disciplina do Senhor. E hoje a gente quer deixar tudo muito solto, muito à vontade. Não existe mais correção, não existe mais disciplina. Os filhos fazem o que querem, a hora que querem, como querem. A lei está cobrindo os filhos, porque eles olham para você e falam, se você me bater, eu vou te levar aonde? No conselho tutelar. Mas aqui, queridos, você como pai e mãe, você não tem que dar observância ao conselho tutelar nesse sentido de disciplina. Você tem que usar a vara, porque a Bíblia fala que é para fustigar a vara. Agora, querido, a Bíblia não está mandando você espancar. A Bíblia não está mandando você pegar um pau e sentar na cabeça do seu filho. Nem pegar o seu filho como um tijolo e jogar na parede. A Bíblia manda fustigar a vara, ensinar o teu filho no temor do Senhor, usando a palavra, orando, explicando. Eu e a pastora conhecemos uma família que essa mãe tinha 4 filhos e diz ela que se os meninos aprontassem de manhã, aí eles corriam, fugiam, escondiam debaixo da cama, em cima da árvore. Ela não fazia nada. Depois que já tinha todo mundo vivido o dia inteiro, né, que aí ela já não estava mais irada, né, já tinha passado, já estava todo mundo na cama, já tinha feito culto doméstico. Aí ela chamava, fulano, venha cá. Hoje você fez isso, isso e isso, você deixou de cumprir uma norma, deixou de obedecer, por isso agora eu vou te disciplinar. E ela usava a vara. Agora nós vamos orar. Agora nós vamos arrepender diante do Senhor. Mas hoje os pais não querem fazer isso. Não querem ter esse trabalho. Não querem ter este tempo de sentar,
de conversar, de estudar a palavra junto, de mostrar o que é certo, o que é errado, de mostrar o caminho mau, de mostrar o que tem além do muro, o que tem além do morro. Eu sempre, quando vou aconselhar um adolescente, eu falo, olha, eu já fui adolescente. Eu sei exatamente o que está passando nessa cabeça, porque eu também já fui. Tudo isso aí a gente já viveu. Ou aqui tem alguém que nunca foi adolescente. Só os pequenininhos. Nós todos mais velhos, nós já fomos adolescentes algum dia. Mas isso requer persistência para que os pais possam criar seus filhos no temor do Senhor. E vós, pais, não irriteis, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Porque tem pais que são assim. Tem pai e mãe que é competidor com filhos. Tem pai que disputa o controle da televisão, do brinquedo. Tem mãe que disputa o sapato com a filha, o vestido, a festa que ela quer ir. Tem mãe que acha que tem que ter a idade da filha, e aí cria maior confusão, e aí acaba provocando a ira. E a palavra fala que é para você, pai e mãe, não provocar a ira nos seus filhos, mas que você deve criá-los na disciplina do Senhor. E onde eu vou aprender como ensinar o meu filho na disciplina do Senhor? Você tem um manual na sua mão, que é a palavra revelada do Senhor. Tudo está aí. Todo o ensinamento está aí. Nós não precisamos errar. Nós somos uma geração que pode acertar. Mas existem princípios na palavra do Senhor também. Existem mandamentos para você, marido, e para você, mulher. O marido, você já sabe, nós estamos começando hoje aqui. Que coisa linda, o Ministério de Família. Tudo começa na família. E a palavra de Deus fala que o marido deve amar a sua esposa, que o marido deve honrá-la e tratá-la de forma correta. A esposa deve ser submissa e respeitar o marido. Isso aqui dá uma briga. Você sabe por que dá briga quando a gente fala para a mulher submeter o marido? Porque muitas mulheres e muitos homens não entenderam ainda o que é submissão. Submeter-se é estar debaixo. Submeter-se é estar dentro do propósito de Deus, de ajudar o outro na sua missão. Isso que é submissão. Você conhece a missão do seu marido, mulher, e você decide em Deus, em obedecê-lo, em ajudá-lo na sua missão. Viu, maridos? Submissão é isso. E é muito mais confortável para a mulher se submeter quando você já cumpriu o seu papel, que é de amá-la, de honrá-la e de cuidar dela. Se você, marido, cumpre, a palavra diz, eu digo que amar é mais difícil do que se submeter. Eu falo isso. Então, para você, marido, parece que a carga veio mais pesada, que diz, o marido deve amar a sua esposa, amar. Nós cantamos aqui que nós devemos amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. Amar uns aos outros como a si mesmo. São princípios do Senhor na palavra de Deus. E para o marido diz isso, que você deve amar, honrar e tratá-la de forma correta. Queridos homens, vocês têm feito assim? E a Bíblia fala para o marido que ele deve amar a esposa como o quê? Eu não ouvi. Como que é a gente? O marido deve amar como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Hein? Morrendo por ela. Será que é esse amor que está no seu coração, marido, ser forte? Por isso que eu estou falando que a parte mais forte veio para o homem. Não é verdade? Será que você, marido, está disposto a morrer por sua esposa? Porque essa é a palavra. Que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Deve tratá-la com honra. Tratar com honra, de forma correta. Aí sim,
Vós, mulheres, devem se submeter a seus maridos. Não vai ficar fácil, mulheres? Quando você tem um marido que te ama como Cristo amou a igreja, quando ele te honrar, quando ele te tratar como você deve ser tratada, vai ficar fácil submeter, não vai? Vai ficar fácil você ajudá-lo na sua missão. Você conhece a missão do seu marido? Então, o Senhor te constituiu como uma auxiliadora para ajudá-lo na missão. Esse que é o nosso papel. Um papel suave, porque você está sendo amada, honrada, protegida, cuidada. Amém, mulheres? Ah, que bom, os homens aqui são poderosos. Glória a Deus, vamos profetizar. É, isso mesmo. Vós, marido, amai vossas esposas e não as trateis asperamente. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Queridas, sem essa brincadeira, né? De que o marido é o cabeça e a mulher é o quê? É. Mas sabe como deve ser o nosso pescoço? Esse negócio aqui chamado joelho. Você tem 2 joelhos aí? É oração. Teve uma época que eu e a pastora Vera fizemos uma pesquisa e ficamos buscando de Deus. Que sabedoria é essa que a Bíblia fala? Que a mulher sábia... Hã? Que sabedoria é essa? Nós pesquisamos, fizemos entrevista com sei lá quantos homens de todas as idades. Nada foi satisfatório. E um dia a gente estava estudando Provérbios para ministrar, e o Senhor falou para nós, que sabedoria era essa? Que cada homem falou uma coisa. Nada daquilo foi interessante. Não era a palavra rema. E o Senhor falou para nós que essa sabedoria é a sabedoria do joelho. É a sabedoria da oração. É a sabedoria da intercessão. Quando você quer alguma coisa, quando você deseja algo que seja mudado dentro da sua casa, não é muita falação nossa que vai resolver, mas é quando você fala com aquele que pode mover todas as coisas. Aquele que traz a solução, é a oração, é a intercessão. É isso que nós precisamos de fazer. E quando nós dispomos o nosso coração, queridos, as lutas elas vêm. Elas aparecem, mas você tem 2 joelhos para colocar diante do Senhor, para apresentar a sua casa. Então, queridos, a obediência e a observância dos mandamentos para a família vai gerar dentro da sua casa liberdade, segurança, cura, cobertura do sangue do Senhor, porque quando a nossa família ela cumpre, ela vive cada um destes mandamentos. Quando nós, como família, cumprimos o nosso papel, cada um dentro do seu lugar, marido sendo marido, mulher sendo mulher, filhos sendo filhos, porque os valores estão muito trocados. A mulher manda no marido, o marido se cala, é o silêncio de Adão. Quantos homens já leram esse livro, O Silêncio de Adão? Já leram? Então, ó, o pessoal do ministério aí, ó, de casais, vale a pena, viu? O silêncio de Adão. Quando os homens se calam, as mulheres fazem um tanto de bobagem. Porque ele é o cabeça. Ele é a autoridade. Mas quando você, homem, você está dentro do seu propósito, dentro da visão de Deus para a sua família. Quando você é rei, sacerdote dentro da sua casa, você estabelece a glória de Deus. E quando você, mulher, você é aquela mulher virtuosa que guarda a sua casa, que guarda a sua família na oração, que administra bem a sua casa, deixando o seu marido liderar. Quando você não é Jezabel dentro da sua casa, a glória de Deus se estabelece. E quando você, filho, decide no seu coração honrar e obedecer os seus pais, você vai ter uma igreja forte, uma igreja destemida, uma igreja corajosa, que pode sair para as portas afora, que pode trazer outros para o Senhor, que verão a glória de Deus, porque as pessoas verão que a sua casa é diferente e eles também querem uma família assim.
Mas nós precisamos de ocupar o nosso espaço, o nosso lugar. Eu e você hoje precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao princípio de tudo. A igreja precisa trazer para dentro dela e ir para fora das portas para que a sociedade seja restaurada, para que a sociedade seja salva, para que a sociedade possa ver que aqui em Lagoinha Estoril existe algo diferente, para que as pessoas possam ver que a sua casa tem uma glória de Deus, para que as pessoas possam ver que o Senhor se faz presente na sua família. Vamos viver os princípios. Vamos viver a palavra de Deus, porque a igreja precisa ser esse objeto de restauração. A igreja precisa ser o objeto de cura, porque a sociedade precisa. Então é a começar de mim, é a começar de nós, é a começar da sua casa. Obediência ao Senhor, obediência à sua palavra, andando dentro desses princípios, convertendo o seu coração de pai aos seus filhos, convertendo o seu coração de filho aos seus pais, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo o Senhor. Como que você, como filho, vai se converter ao coração dos seus pais? Quando você obedecê-los, honrá-los no temor do Senhor. E como você, pai, vai se converter o seu coração ao coração dos seus filhos? Quando você ensinar os princípios do Senhor, quando você ensinar o temor do Senhor, e quando você não provocar mais a ira. E tudo isso nós vamos fazer, querido, quando nós estivermos firmados na palavra da verdade. Para que aconteça o avivamento. Para que o avivamento chegue no Estoril, para que as tendas deste lugar sejam alargadas. A sua família tem que ser avivada. E isso só vai acontecer quando nós nos prostrarmos diante do Senhor em arrependimento. Quando nós voltarmos aos princípios de todas as coisas. Quando nós estabelecermos padrões da palavra de Deus como família. O marido no seu papel, a esposa no seu papel, os filhos no seu papel, com seus direitos e deveres. E quando isso acontecer, que a minha família estiver fortalecida em Deus, a minha igreja será muito mais forte. O nosso bairro será muito mais forte. A nossa cidade, a nossa nação que está tão destruída, mas nós precisamos de fazer o nosso papel. O profeta Malaquias, quando ele falou dessa restauração no relacionamento dos pais nos filhos, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Está vendo como é a importância da família? Quando existe cura dentro da família, a terra não é ferida com a maldição. O profeta Malaquias, ele fala isso. E é tão interessante que se você voltar um pouco às páginas da sua Bíblia, o profeta Joel, ele foi usado por Deus e disse que o Senhor iria derramar o Espírito Santo, alcançando não apenas os pais, mas também os seus filhos. E ele disse: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões, e até sobre o seu servo e a sua serva derramarei o meu Espírito naqueles dias. Olha que coisa linda! Olha o Senhor trazendo uma promessa sobre a sua casa, sobre o seu vovozinho que já está lá velho. Ele também vai ter sonhos sobre os seus filhos que vão profetizar. Não estarão por aí abrindo a boca, trazendo maldição sobre a terra, blasfemando, murmurando, mas os seus filhos e filhas profetizarão. E os velhos ainda vão dar frutos, porque eles estão tendo sonhos que vêm do coração de Deus. Isso é promessa de Deus, mas eu tenho que viver os padrões dentro da minha casa, viver os padrões estabelecidos pela palavra de Deus.
Dessa maneira eu não estou ferindo a santidade do Senhor dentro do nosso relacionamento. Então, queridos, nós precisamos da cura de Deus dentro da nossa vida pessoal, para que isso possa se estender à nossa casa, à nossa família. Quando cada membro da nossa casa ocupar o seu papel, cumprir os seus direitos, os seus deveres, nós teremos a graça de Deus sobre nós. Não deixe de lutar pela sua casa. Não deixe de lutar por sua família. Chame a existência. Faça como a igreja tem que fazer agora, chamando a realidade. Aquilo que é bênção de Deus, não apenas para você como pessoa individual, mas sobre a sua família. Porque família é promessa de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você começasse a orar agora. Mas você vai primeiro começar a orar por você. Por alguns minutos. Você vai orar para você como indivíduo. Olhe os seus erros, as suas dificuldades. Ore agora. Fale com o Senhor. Senhor, olha, eu vim de uma família tão desestruturada, tão destruída, tão quebrada, mas eu sei que o Senhor pode usar tudo isso para a glória do Senhor. O Senhor pode me restaurar, o Senhor pode me curar como pessoa, como indivíduo. Abra a tua boca, eu quero ouvir você orar agora. Eu quero ouvir você fazer um barulho santo. Abra a tua boca, abra a tua boca. Clame ao Senhor agora. Chama a fé. Abra a boca e comece a orar por você. Abra a tua boca e fala, Senhor, me perdoe. Como esposa, como eu tenho errado até agora. Senhor, me perdoe, porque eu como marido não tenho cumprido aquilo que o Senhor tem me mandado fazer. Senhor, me perdoe que como filhos, nós não temos obedecido, não temos honrado. É você agora individualmente, porque depois nós vamos orar para a família. Mas ore, se arrependa, volte ao princípio de todas as coisas. Eu quero voltar ao início de todas as coisas. Eu quero voltar ao princípio. Nós não aceitamos mais estar debaixo do jugo, do fardo pesado de Satanás, porque nós somos marcados, chamados para fazer diferença na nossa geração. Oh, recandara malachore, recandara malaya, ereandequeia, lamasechou. Derrama, Senhor, derrama da tua graça, do teu favor, derrama uma unção nova, derrama, Senhor, derrama, traga cura, cura os corações, ensina-nos, ó Deus, a ocupar o nosso lugar de esposo, de esposa, de filhos, para que possamos ver a manifestação da glória do Senhor. Trata, ó Deus, com a nossa ferida. Cura, Senhor, o nosso interior. Queremos estar debaixo das promessas do Senhor. Queremos esse derramar do Teu Espírito sobre toda a carne. Queremos ver, ó Deus, os nossos filhos profetizando. Queremos ver, ó Deus, os nossos anciãos sonhando. Queremos ver, ó Deus, a Tua glória sendo manifesta sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vem o Teu reino. Vem o Teu reino. Vem o Teu reino, Senhor. Vem o Teu reino nessa noite. Queremos ser marcados nessa noite de uma forma sobrenatural. Queremos ser marcados, ó Deus, com a glória do Senhor sobre nós. A começar em nós. Quebra os corações. Quebra os corações. Quebra os corações. Nos ensine, ó Pai. Nos ensine a voltarmos ao início de todas as coisas para o Teu louvor, para a Tua glória. Aleluia, Jesus. Eu queria pedir que todas as famílias se juntassem agora. Marido, mulher, filho, se estiver aqui, sai do seu lugar
E nós vamos continuar aqui orando pelas famílias. Se tiver alguém que não tem nenhum membro da família, o irmão que está do seu lado é sua família. Então, una-se a ele. Eu quero pedir a toda a equipe que fique em posição, assim, para estar ministrando nessas famílias. Queridos, eu atendi um moço, ele tinha uma família. A pastora Vasti falou assim, todas as famílias já são abençoadas, é promessa. E nós precisamos chamar à existência as promessas da palavra do Senhor para nós. E esse moço, ele veio de muito longe, e eu fui dar atendimento a esse moço. A família era toda bem estruturada, mas chegou um dia que ele se rebelou contra uma direção que os pais deram para ele. Ele devia ter uns 20 anos, por aí. E aí ele trabalhou, ele juntou dinheiro e foi para outro país. Lá nesse país ele decidiu que ele não era garoto, ele queria ser uma moça. E esse rapaz, ele trabalhou bastante aqui no Brasil e lá ele conseguiu fazer um tanto de tratamento no rosto. E chegou um dia que ele falou assim, eu vim de uma família que sempre falou de Jesus, mas eu não vejo Jesus em mim. Eu não via Jesus na minha família, mas era a maneira que ele olhava para a família. E aí ele pagou muito caro e ele fez a cirurgia para tirar o órgão masculino dele. E ali eu lembrei, olhando para ele assim, você tem como conselheiro que ficar firme. E eu lembro que um dia a pastora Vasti falou assim, há muitos anos, lá quando nós trabalhávamos na adoção, ela falou assim, a igreja precisa se preparar, a família precisa preparar, porque nós vamos receber muitas ainda, Robertas Closes, que vão chegar. Mas essa família que está aqui precisa estar bem estruturada para receber o que vai chegar. E chegou na minha mão lá em cima, na estância. E esse moço falou, e agora? Agora ele veio para o Brasil, um momento a palavra veio. Eu falei para uma mãe ontem, dobra o joelho, porque as suas filhas vão vir para Jesus. Você não pode compactuar com o que o mundo tem jogado de lixo. Peguei pesado com ela. Eu acho que eu vou ter que ceder, porque senão eu vou perder. Não, se você já cedeu demais, corre, dobra o joelho, traz suas filhas de volta. E contei a experiência desse moço. Aí ele falou, e agora, pastor, o que eu faço? Eu digo, meu filho, agora é Jesus e você é um eunuco. Pronto. Simples assim. Porque Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas nós temos que aprender a lidar com as consequências dele. Aí ele ficou apaixonado por Jesus, chorando. Agora vai ter que passar todo um processo de limpeza. O rosto não é de rapaz, é de menina. E ele decidiu, por que ele decidiu voltar? Porque um dia ele disse que tinha uma família bem estruturada, e ele se rebelou contra o pai e contra a mãe. Bateu o pé firme, desobedeceu, xingou, aí achou, tenho dinheiro, me viro, pronto, sou independente. Mas esse é o projeto de Satanás para destruir essa família. Essa família, a sua família. Que família é essa? A minha família. A sua família. O sonho maior de Deus é família. E hoje ele se arrependeu. Glória a Deus que ele se arrependeu. Agora, essa família chamada igreja precisa estar bem estruturada dentro dessa palavra para trazer a paz, a cura, a libertação para essa outra família que está chegando tão arrebentada. Então, quem tem essa graça é a igreja. Quem tem a bênção para liberar a partir do altar? A igreja, os sacerdotes, os homens e mulheres de Deus. Então, você está junto com a sua família? Todo mundo aí abraçadinho, é melhor abraçar agora, que você tem hoje, tem agora, amanhã a gente não sabe. E todo o Ministério Rema vai se movimentando enquanto oramos. Como a pastora Vasti falou aqui, ninguém sabe, aqui nenhum de nós sabe qual é a dor da sua família, qual é a dificuldade, se são as drogas, se é a prostituição, mas uma coisa nós sabemos, a palavra que foi declarada aqui desde o início da celebração, a bênção do Senhor é para toda a família na face da terra. Então comece aí a
Quem sabe nesse momento de oração você vai ter que consertar, vai ter que pedir perdão para a esposa, para o esposo, o filho para o pai para o filho, porque provocou uma ira na vida do filho. Então vamos orar. Olha, o Senhor está aqui, os anjos do Senhor se movimentam aqui, a graça do Senhor está sobre esse lugar. Nós cremos no poder de libertação, de cura, no poder sarador do Senhor. Nós cremos, como nosso líder sempre fala, que a nossa vida ela é marcada por recomeços. Nós cremos no Deus poderoso. Ele está aqui, Ele ama a sua vida, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família. Ele tem projetos grandes para a sua família. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te louvamos, ó Pai, porque a família do Senhor, a família que é sonho de Deus, a família que é projeto do Eterno, está reunida como igreja nessa noite, aqui nesse lugar. Igreja Batista de Lagoinha em Estoril. Nós declaramos a família de Deus que se reúne aqui neste lugar. E como família, ó Deus, se torna igreja do Senhor. Essa família está aqui e nós declaramos a tua palavra sobre essa família reunida, que é a igreja. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão, meu irmão, minha irmã, contra a sua família. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, todo projeto, todo levante, toda cilada, toda armadilha de Satanás e seus demônios contra as famílias aqui reunidas, nós anulamos no poder que é no nome de Jesus. Declaramos todo o saque do inferno na vida dessas famílias está cancelado, está anulado. Oh Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás lá no seu trono projetou contra esta família que se reúne aqui nessa noite, nós declaramos frustrados os planos de Satanás, anulados, Senhor, em nome de Jesus. Em cada família aqui nessa noite, nós quebramos, cancelamos, anulamos, rejeitamos toda maldição, ó Deus, da primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, tudo que o inferno planejou contra essas famílias, nós quebramos, nós cancelamos, nós anulamos, em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, haja paz nessas casas, haja paz nesses lares, haja paz nesses casamentos, haja paz, ó Deus, que o altar do Senhor seja estabelecido em cada lar aqui representado. Também nós declaramos nessa noite que o espírito da rejeição, ele está aprisionado, e o sentimento da rejeição está sendo removido na vida dessas famílias, em nome de Jesus. Aqui não tem filho rejeitado, aqui não tem pai, nem mãe, nem filho, nem neto, nem sobrinho rejeitado. Aqui tem a graça do Senhor sendo manifesta na vida de cada família que faz parte dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Assim mesmo, abraçado como você está. Agora abra os seus olhos e olhe para esse irmão que você está abraçado nele. Olha bem nos olhos. É para abrir o olho e ficar olhando. É uma dificuldade que a gente tem de olhar no olho, né? Mas agora a gente vai olhar. Olha no olho do seu irmão e fala assim para ele: meu irmão, eu louvo ao Senhor. Sabe por quê?
Porque Ele me dá a oportunidade de olhar bem dentro do seu olho e falar para você que você é especial, que você é um milagre de Deus, que você é um presente de Deus para mim, que o Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, me deu a oportunidade de conhecer você, me deu e está dando mais oportunidade de amar você, de caminhar com você. E eu quero, no nome de Jesus, pedir perdão a Ele, porque eu não tinha percebido ainda o quanto você é bonito, o quanto o seu olhar é lindo, o seu sorriso também. Eu peço perdão ao Senhor, porque eu não parei para louvar a Ele por um dia Ele ter sonhado em me colocar assim do seu lado. Eu louvo ao Senhor hoje, porque eu tenho essa oportunidade. Ele está me dando essa oportunidade. E eu quero declarar que você é o que Ele já disse que você é. E Ele falou que você é mais que vencedor. Esse é o seu nome. E o nome da sua família é Família Vitoriosa. Esse é o nome da sua família. Agora fala assim, ó, eu não sei que tipo de gigante você está enfrentando ou vai enfrentar nessa semana. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e eu vou falar para você agora. Mas é para olhar no olho, tem uns que não estão olhando. Fala assim, a palavra do Senhor diz que todas as famílias seriam abençoadas. Foi o que você ouviu nessa pregação nessa noite. E essa mesma palavra diz, para mim e para você. Para mim e para você. Essa palavra diz que maior, 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 maior e poderoso é aquele que está em você. 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 Fala assim, o inimigo, ele trabalha para que você pense, imagine que ele tem o domínio da situação. O inimigo não tem o domínio da situação. Quem tem o domínio de todas as coisas é o Senhor. E Ele está falando para você que Ele tem o controle de toda a situação. E Ele está falando também que é para você colocar para fora a sua dor. É para deixar a lágrima vir. Porque Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então chore na presença do Senhor. Amém? Agora, assim como está, nós vamos orar mais uma vez. Vamos orar então, assim como você está. Você crê que Deus tem muito mais para lhe dar ainda essa noite? Ele tem. Porque a celebração acaba aqui. Mas o culto ele não acaba. Está lá, quando você entrar, você olha aquela palavra. Vou reunir meus filhos. Sabe o pastor Vicente que pregou aqui ontem? Tudo que aquele homem prega, e principalmente no que diz respeito à família, ele tem uma autoridade assim tremenda, porque quando ele foi confrontado pelo Senhor como pai, como sacerdote, como vô, ele descobriu que tinha um monte de coisa que ele precisava permitir o Senhor lavar. E ele foi para a palavra e para a oração e para o jejum. Palavra, oração e jejum. E um dia ele falou assim, hoje é o dia do concerto.
Eu falo porque ele autoriza a gente a dar o testemunho. Não sei se ele deu ontem aqui. Mas ele começou sentando com a esposa, não foi? Sentou com a esposa e começou, meu bem, olha, esse tempo é nosso, é meu e seu. E ele foi pontuando para ela tudo o que ele tinha feito ao longo dos anos, que tinha ferido ela. Foi colocando e pedindo perdão, 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 perdão. E aí selou aquele momento com a esposa. Depois ele começou a chamar do filho mais velho até o caçula. E colocando até a neta, ele só tinha uma netinha, né? E foi consertando, 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 consertando. Hoje ele tem uma família abençoada. Mas ele entendeu que a serviço tinha que quebrar, dobrar. E ele precisava consertar ele. É porque a tendência nossa é esperar que o outro conserte. Mas vamos nós consertar. Então, se tem alguma coisa, se pode fazer aqui, amém. Se não, faz em casa. Amém? Então, abraçado com sua família, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos porque a tua palavra foi liberada. Te louvamos, ó Deus, porque a palavra do Senhor foi liberada e a palavra ela é espada afiada de 2 gumes e ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Sabemos que essa palavra ela entrou, ó Deus, e ela foi plantada em boa terra. A semente foi lançada em boa terra porque você é boa terra. A sua família é boa terra. É uma terra fértil. E essa terra vai dar frutos e frutos e frutos. Por isso nós selamos a bênção do Senhor em cada família nessa noite. No ministério de família que nasceu. Nesses sacerdotes que vieram aqui ao altar. Nós declaramos que está estabelecida a bênção do Eterno, do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá, em nome do Senhor Jesus, que esse leão brade a cada dia, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua saúde, nas suas finanças, que o leão da tribo de Judá, ele venha bradar a cada dia, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No dia que o pastor Walter esteve lá na casa pastoral, eu fui conversar com a pastora Olga, a pastora Cídia, porque o apóstolo Ronaldo, ele ainda não tinha assumido ali no Prado. E agora, nessa data eu não estaria aqui. E a pastora Vagi estava de férias naquele dia que o senhor foi lá. Aí nós falamos assim, presta atenção. Deus é Deus antes mesmo da nossa agenda existir. Então tem uma agenda, ela será cumprida. E naquele dia eu fui com a pastora Cida, ficamos orando para alinhar essa agenda. E ela falou assim, Verinha, presta atenção. Deus tem uma água nova para liberar naquela igreja. Eu não conheço aquela igreja. Eu gostaria muito de estar lá, mas assim, se você tiver a oportunidade, fale que as águas do Senhor estão só jorrando sobre aquela igreja. Depois que o Senhor saiu com seus discípulos. Então eu vejo que o Senhor está derramando água. Se você quiser, beba. Se você quiser mergulhar, mergulhe. Amém? Deus abençoe vocês. Foi um prazer para mim e para toda a equipe estar aqui em nome de Jesus. É tão de Deus essa questão da água. O pastor Fernando Borja, ele sempre brinca. Porque quando reformou a igreja, logo depois que começamos a igreja, uma mina de água começou a brotar do altar. E ele sempre brinca que a única igreja que tem uma mina de água que brota do altar é aqui. Chegávamos para a reunião e tinha uma poça de água aqui. Tivemos que tirar o altar e canalizar. Essa água continua jorrando. Ela brota aqui, ela vai jorrando e ela vai descendo ali do lado.
E eu creio realmente nisso. É que eu lembrei que sexta-feira, no final da ministração, lá na estância, o Senhor mandou chamar um moço. Eu não conhecia aquele rapaz. Eu acho que muitos dos jovens aqui conhecem, eu não conhecia. E o Senhor falou assim: meu filho, você não está vendo que daqui está saindo muita água? E essa água é para você mergulhar? Aí eu falei assim: ô, pastor David, traz aquele irmão ali. Eu não conhecia o irmão. Meu irmão, o Senhor está falando que tem uma água que é para você mergulhar, e agora o Senhor está me falando que Ele tem um desafio para você em poucos dias. E é para você mergulhar, porque você vai sair mergulhado e vai entender o que Deus está falando com você. Aí o Senhor, vinha um anjo e derramava muita água sobre ele. Aí tinha uma jarra de água, aí eu peguei a jarra de água e fiz o ato profético. Aí depois o pessoal falou: pastor, você sabia quem é aquele moço? Eu disse: não, eu sei que ele é filho de Deus, só isso. Ah, é aquele moço como é, Raiz, um cantor, grupo Raiz, como é? É um gospel, como é? Era esse aí que estava lá. E esse moço recebeu e ele se jogou no chão, ele mergulhava. E no final uma irmã me falou assim: pastora, Deus me mostrou muitas placas da igreja da Lagoinha. E para cada uma delas Deus tem uma fonte para jorrar. Essa irmã é do Mato Grosso. Ele tem uma fonte para jorrar. Aí o Senhor trouxe uma visão de uma água no altar. E ela fazia, assim, saídas, filetes, não sei como é que chama, de água, saindo daquela fonte, e ia para cada estado do Brasil. Então, essas águas já estão aqui, daqui para toda Estoril, de toda Estoril para toda Belo Horizonte, de toda Belo Horizonte para Minas Gerais. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Amém? Que não haja nenhuma obstrução na saída dessas águas. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio, meus irmãos, creio em tudo que Deus tem falado. Em tudo que Deus tem falado. A cada momento que nós vivemos aqui, o Senhor vem confirmando, trazendo pessoas para liberar palavras tão grandes. E o que o Senhor tem falado em cada palavra é que precisamos guardar o coração. Guardar o coração. E não perder essa motivação que é o Senhor, sempre foi e vai permanecer sendo o Senhor. Eu queria orar com você, mas eu queria que você orasse juntamente comigo. Coloque uma de suas mãos sobre o teu coração. Aprove ao Senhor terminar essa reunião falando dessa fonte. E o desejo do Senhor é que essa água comece a jorrar agora, na sua vida, nesse momento. E talvez você diga: pastor, como isso é possível? Como eu posso ver essa água jorrando na minha vida? Você pode ver essa água começar a jorrar na sua vida, fazendo comigo, juntos, essa oração. Ore após mim, dizendo: ó Deus e Pai, nesta noite, eu entrego a Ti o meu coração, a minha vida. Jesus, eu te convido, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu peço a Ti, Senhor, que o meu nome esteja escrito no livro da vida, e eu que um dia experimentei dessas águas, mas me afastei, arrependido eu volto para estar contigo, na Tua casa, com esta família, que é o meu lugar, em nome de Jesus. Permaneça com os teus olhos fechados. Talvez hoje seja a primeira vez que você veio a Lagoinha Estoril. Talvez a sua filha te chamou, seu filho. E hoje você veio aqui, no encerramento dessa conferência da família. Ouviu essa palavra, orou, e seu coração está tão desejoso de viver uma nova história, agora debaixo da bênção e do favor do Senhor, ser este filho amado, essa filha amada. Você orou comigo,
Mas eu quero orar por você, e essa oração apenas eu vou fazer. Mas para que eu ore por você, eu queria um sinal da sua parte. Você que fez essa oração pela primeira vez, aí no seu lugar. Você que orou pela primeira vez, convidando Jesus para entrar na sua vida, no seu coração. Eu quero orar por você. Você que fez essa oração pela primeira vez, pedindo perdão pelos seus pecados, aí no seu lugar, eu queria um sinal da sua parte, que você levantasse a sua mão bem alto. Eu quero abençoar você. Você que orou pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, levante bem alto para que eu possa ver. Eu quero te abençoar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ou quem sabe, você entrou aqui hoje e você orou reconciliando com Deus. Eu também quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Você que está reconciliando com o Senhor, estava longe, mas hoje você volta para estar com Ele, para viver com Ele, como família, como filho, como filha, aí no seu lugar. Levante bem alto a sua mão, eu quero te abençoar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu quero orar por você. E todos vocês que levantaram uma de suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu queria que os consolidadores viessem com eles. Venha aqui, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Todos que levantaram a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Talvez você não levantou a sua mão, mas você sabe que o seu lugar é aqui, recomeçando uma nova história. Caminhando agora na presença do Senhor, tendo não só a sua vida, mas toda a sua casa. Lembre-se de tudo que foi dito aqui hoje. Uma decisão que você toma, uma decisão hoje que você toma, não muda só a sua vida, muda toda a sua casa, toda a sua família. Eu queria que você, está do lado desse irmão, pergunte para ele, meu irmão, você já fez a decisão mais importante da sua vida? Quer entregar a sua vida para Jesus? Se ele respondeu que ainda não, fale com ele que você acompanha ele até aqui à frente. Aleluias. Você pode fechar os seus olhos, toda a igreja. É tão bom estar num ambiente onde Deus está. É tão bom, tão bom. Eu quero falar para você, mãe. Sua filha está orando tanto por você. Você não imagina como que o coração da sua filha está alegre, porque você veio hoje. A sua vida pode ser mudada numa decisão sua hoje. E antes de eu orar, você, mãe, que veio talvez porque a sua filha insistiu tanto, eu quero orar por você, mas você precisa tomar essa decisão. Tomar essa decisão. E eu quero te dar essa oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero abençoar a mudança da sua casa. A mudança da sua casa, da sua família, pode acontecer agora, nesse momento. Basta você tomar essa decisão, sair do seu lugar, correr aqui à frente e viver essa vida de Deus em você. Talvez você diga, pastor, mas olha a minha vida, você não conhece a minha história, eu não sou merecedora. Sim, você é. Você é. Você é. Aleluias. Igreja, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Enquanto você ora, nesses próximos 30 segundos, essa oportunidade para você que ainda não tem Jesus, deixa Ele entrar na sua vida. É o tempo de você receber o amor do Pai. Aleluias. Louvado, louvado seja o nome do Senhor.
Continue orando, igreja. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Cadeias estão sendo quebradas agora. Essas correntes que te seguravam já não seguram mais. Essas algemas que te prendiam já não te prende mais, em nome de Jesus. Aleluia. Uma decisão que pode mudar toda uma casa, toda uma família. Como foi dito, essas águas que jorram neste lugar alcançam a sua vida, alcançam a sua casa, alcançam a sua família. Não tenha nenhum constrangimento, nós estamos diante de Deus. Essa é a sua oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você, filha, você, filho, pode abraçar os seus pais e dizer: eu vou com você lá na frente, vou orar com você, vou orar por você. Aleluia. Aleluia. Continue orando, igreja, continue orando. Se você pudesse contemplar o que Deus está fazendo. Onde havia escuridão, o Senhor me mostra a luz chegando. Luz chegando. Pai, obrigado por esses dias. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa conferência da família. Pelo liberar do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, abençoar os meus irmãos. Esses, ó Pai, que vêm aqui à frente, tomando a decisão mais linda e mais importante de sua vida. Aleluias. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Por essas vidas que tomam a decisão mais linda e mais importante da vida deles. Como igreja, nós os abençoamos. Como igreja, nós declaramos que sobre a vida deles está quebrado todo o poder das trevas. Agora eles fazem parte da família de Deus. Agora eles fazem parte do povo de Deus. Agora eles estão debaixo da promessa do Senhor. E nós, como igreja, nos alegramos em recebê-los como parte dessa família, crendo, ó Pai, que uma obra começou, e aquele que começou a boa obra há de terminá-la, há de concluí-la. Nós veremos toda a família desses irmãos servindo ao Senhor no nome de Jesus. Nós os abençoamos, nós os abençoamos, nós os abençoamos. Mais uma vez as trevas estão perdendo, mais uma vez o inferno está perdendo, mais uma vez os céus se alegram, os céus se alegram, os céus se alegram, os céus se alegram. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Todos vocês que estão aqui à frente, olhe para mim. O que de mais precioso e mais lindo que poderia acontecer na vida de vocês, acontece agora. As lágrimas não são de tristeza, mas de alegria. Porque Jesus entra na vida de vocês e entra para fazer morada. Eu não conheço a família de vocês, mas hoje vocês ganham uma nova família, a família de Deus. Somos uma família porque temos o mesmo Pai, isso nos faz irmãos. E eu queria que vocês conhecessem um pedacinho dessa nova família que vai caminhar com vocês. Eu queria contar até 3, e quando eu disser 3, eu gostaria que vocês virassem para trás, para conhecer a nova família que agora vocês fazem parte. E logo depois esses irmãos preciosos vão conduzi-los até uma sala, porque nós queremos orar por vocês, abençoar a vida de vocês. E toda a igreja vai contar comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à família de Deus. Louvado, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Sejam bem-vindos à família de Deus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus abençoe. Dê um abraço no irmão que está do seu lado e vá viver a melhor semana da sua vida.